Pessoal, muito bom dia. Me apresentando, meu nome é Felipe. Eu vou começar esse nosso webinar, no qual a gente vai falar sobre camadas de visualizações gráficas que a gente pode fazer com a solução ACL. Isso é uma possibilidade. E segundo, como é que a gente pode fazer esse trabalho também em uma ferramenta terceira que tem um potencial altíssimo de visualização gráfica no conceito de Smart BI, por exemplo. Né? Só contextualizando, o ACL recentemente na sua mais nova versão, na partir da versão 12, ela começou a incluir alguns elementos de integração com ferramentas terceiras. Acho que esse é o melhor meio, a melhor forma de explicar essas integrações que hoje acontecem com a ACL. O que acontece? Hoje a ferramenta, toda a informação que ela produz, você tem algumas formas de compartilhar esses resultados, seja um indicador, um relatório de exceção. E as formas são as seguintes. Dentro de um contexto de monitoramento contínuo ou auditoria contínua, eu consigo pegar um extrato de uma exceção, por exemplo, e notificar a área de negócio para que elas possam nos dar respostas como uma área de auditoria, o que ela vai fazer com aquilo que nós identificamos. Isso a gente até já discutiu, fizemos workshops, webinars, para apresentar detalhadamente como essa informação. Só que, entretanto, o que acontece? Nós temos uma possibilidade diferente, que é a camada visual. Dependendo do nível de maturidade que você alcança e como você começa a passar a gerar indicadores da área, se faz necessário você apresentar isso para um público diferente. Muito comum entre nós, um profissional de GRC, compartilhar informações talvez no nível de dados, né, registros e tabelas. Entretanto, quanto mais você se posiciona para um braço financeiro, para um conselho, por exemplo, você tem que dar uma interpretação diferente a essa informação. Então, hoje o ACL, aos poucos, ele vem trazendo alguns elementos gráficos dentro da plataforma, para que a gente possa, cada vez mais, minimizar aquilo que muitos de vocês antes faziam, ou até nesse momento atual, alguns de vocês possam estar fazendo, que é pegar os dados produzidos pelo ACL e exportar para uma parte gráfica de uma ferramenta, por exemplo, de um Excel, e você tem, a partir daquele ponto, uma etapa de esforço manual para produzir aqueles gráficos numa planilha do Excel. Para quem está em vias de ou implementou auditoria contínua, sabe muito bem que a auditoria contínua preza em sua excelência a automatização, a automação de processos, né? E um processo que é a geração de um indicador da área requer o mínimo de intervenção humana, seja na extração dos dados, consolidar e aplicar regras de negócio, gerar um resultado e exportar aquilo para um gráfico. Então, hoje a gente vai discutir duas possibilidades hoje. O que a gente pode fazer com a parte gráfica do ACL e como eu posso compartilhar isso para que outras pessoas gratuitamente fora da área usuária possam consumir esses dados e, por fim, como é que a gente pode integrar essas informações com uma ferramenta Smart BI. Nosso exemplo aqui vai ser o Tableau, mas fique em mente o que a gente fazer agora, o que a gente vai vir a fazer agora, exemplificando através do Tableau, a ferramenta que você tiver dentro da corporação, você pode usar uma linha de raciocínio parecida. Então, nós como fornecedores do ACL e nesse momento apresentando a ferramenta, o nosso maior objetivo nesse momento é ampliar as possibilidades de utilização no aspecto técnico. Tá? E aí, como exemplo, vai ser o Tableau. Deixa eu só minimizar aqui a apresentação. Vou abrir aqui o ACL. Para o ACL, nós carregamos uma base fictícia e, nesse momento, esquecendo um pouquinho do foco de gerar relatórios de exceção, o que a gente vai fazer? A gente vai criar alguns indicadores. E orientado a nossa visão e a explicação a indicadores, nós temos uma base de dados simulando algumas vendas por região. Então, tem aqui algumas informações principais, não vou explicar todas. Tem o estado, a cidade, a loja do qual se vendeu alguma coisa, qual que foi a forma de pagamento, qual é a categoria, a linha, né? Quem é o fornecedor, por fim, o produto, e algumas informações
financeiras, como faturamento líquido, eu devo ter aqui a receita líquida, operacional, uma série de outros informativos. Nós vamos utilizar isso como base para que a gente possa criar alguns elementos gráficos no ACL, né? Assumindo que a gente já tem um processo eventualmente automatizado, que eu já chego nesse resultado final, eu vou mostrar para vocês a interface do módulo resultados, né? Eu troquei aqui o meu navegador para o Chrome, porque esse é um módulo na nuvem da CL. Inclusive, nós tivemos alguns workshops, webinars, explicando algumas funcionalidades de workflow e disparo de exceções para os envolvidos. Inclusive, depois vocês podem consultar e assistir os nossos vídeos relacionados a isso, né? Então, dentro desse módulo resultados, eu tenho essas duas possibilidades. Uma que é o workflow, que a gente já comentou bastante em alguns dos nossos treinamentos, e o segundo que é essa parte gráfica que nós vamos mostrar agora. Só para que a gente possa ser bem objetivo, já fizemos essas explicações, consultando os vídeos anteriores, vocês vão saber como criar as coleções. Caso não saibam, vou deixar meu contato no final da apresentação e nós podemos fazer esse bate-papo para viabilizar esse entendimento e conhecimento. Lembrando que, no que tange a conhecimento, tudo que eu vou demonstrar aqui, a gente tem uma documentação online do qual você pode consultar, além do nosso suporte, que pode te orientar e ajudar no dia a dia, quando você for construir algo na linha do que eu vou explicar agora. Então, essas coleções aqui são basicamente agrupamentos de resultados de indicadores. Então, a coleção pode ser um grupo de processos ou um processo dentro de cada processo. Se eu for abrir a coleção, o que eu gero em termos de indicadores? Eu criei aqui uma coleção genérica de nome Dashboard, que é dessa forma que a gente vai orientar nossa apresentação. E aqui dentro tem esses conjuntos de análises. Eu só tenho uma, no caso, que é a análise de vendas, mas fazendo uma tradução, uma analogia com um processo de auditoria contínua, dentro de um processo de pagamentos, por exemplo, o que eu teria? Cada uma dessas análises ou caixinhas, você pode desmembrar os testes que você vai vir colocar num processo automatizado. Então, essa quantidade aqui de registros são os registros aos quais o ACL em sua máquina ou no servidor processou. Então, eu fiz uma ponte. Então, o primeiro passo eu vou fazer isso manual, lembrando que tudo que eu fizer aqui, depois eu posso deixar automatizado. Então, a primeira tarefa aqui é o seguinte. Primeiro ponto, nós vamos exportar essas informações para que a gente possa usar aqueles elementos gráficos da solução. Então, de forma muito intuitiva, e creio que você já conhece para quem utiliza o Excel, conhece bem essa opção do exportar, só que ao invés de eu exportar para o Excel e ir lá manualmente criar essa parte gráfica, né, eu vou exportar para o GNC, que é esse ambiente em nuvem. Você tem a opção de sobrescrever ou não aqueles dados, e eu vou escolher dentro daquele ambiente, eu tenho vários aqui, eu vou escolher primeiro qual que é o ambiente, segundo, em quais das coleções eu irei carregar aqueles dados. Dentro de análise de vendas, eu vou jogar esses dados. Primeiro ponto, então eu estou fazendo essa exportação. Ele fez a carga dos dados, né? Se eu atualizar aqui, ele vai sobrepor aqueles mesmos 4.800 registros, né? Eu vou avançar para uma etapa de configuração. Então, dentro dessa configuração, eu vou criar alguns gráficos. É importante citar o seguinte, que uma vez criados esses gráficos, toda vez que eu precisar visualizar, eu não vou precisar criá-los novamente, eu posso deixá-los salvos na ferramenta. Então, eu tenho duas áreas, eu vou abordar essas três áreas aqui, dentro de cada conjunto de análise de dados, e explicar o que é cada uma delas. Mas, no macro nível, o investigar é onde eu crio os meus diversos gráficos que eu desejo e entendo que é interessante para aquele conjunto de dados. O indicar é a criação de métricas, então eu posso ter ali, por exemplo, um volume de exceções, né, que eu entendo que são aceitáveis. Se é que um número X de exceção é aceitável. Caso seja, você pode criar métricas, né? Montante financeiro de pagamentos feitos em duplicidades, por exemplo, né? E o automatizar, a gente explorou bem em outros tópicos, né?
mas o automatizar são como se fossem gatilhos que ficam esperando as condições que você cria aqui dentro acontecerem. Então, um exemplo de métrica, né? Se determinada quantidade de exceções, exemplo, eu entendo que o aceitável para aquele indicador é que ocorra até 2, 3 pagamentos em duplicidades no mês. Acima disso, eu já tenho uma preocupação diferente. Então, esse automatizar, ele vai, por exemplo, no caso do indicador, ele vai pintar de uma cor diferente. Outro exemplo de um automatizar, numa linha de exceção, não de gráfico, significa que toda vez que o mesmo pagamento em duplicidade acontecer, independente se sejam 3 ou mais, eu vou pegar um questionário, aqui em cima, isso nós mostramos como é que faz a criação, e vou mandar esse questionário para a pessoa que é responsável, ou analista, do processo de pagamentos para responder o que ele vai fazer com aquilo. Então, automatizar, uma vez configurado, ele serve justamente para isso, né? Então, a gente vai fazer algumas etapas de configuração. Uma vez salvo, toda vez que o ACL, voltando para o ACL, for lá, processar um resultado e exportar esse resultado para dentro desse ambiente, ele já sabe o que fazer. Vou pintar um indicador, vou atualizar o gráfico e assim por diante. Então, dentro do investigar, que são as minhas interpretações, eu vou criar uma nova interpretação. Uma interpretação é um conjunto ou coleção de gráficos, né? Então, eu tenho aqui os meus dados. Então, tudo aquilo que eu vi lá no ACL, ele carregou aqui dentro. Então, todas aquelas informações que eu expliquei no início, elas estão aqui dentro. Pois bem, né? Aqui eu vou criando guias, que são os meus elementos gráficos. Então, o que você vai perceber é o seguinte, são os tipos de gráficos que hoje a ferramenta tem. Naturalmente, isso nós estamos percebendo que a cada nova versão que a série vai soltando, lembrando que meados de setembro a série vai soltar a versão 13 do ACL, e ele vai aprimorando ou as opções de gráficos, né? Ou até mesmo a adição de novos tipos de gráficos para que a gente possa colocar os nossos resultados. E aqui vale uma explicação. Primeiro, né? Existem algumas opções de gráficos interessantes, porém dentro de um conjunto de opções relativamente simples. Então, a série ele vai apresentar essa camada gráfica e eu vou mostrar esse potencial, o que a gente pode gerar aqui dentro. Aqui a gente pode gerar esses tipos de gráfico, aqui é uma dispersão, elementos estatísticos, eu posso gerar um heatmap, uma linha de tendência e comportamento, uma tabulação cruzada, né? Existem vários perfis de clientes. Aqueles que estão dando seus primeiros passos e já estão gerando alguns indicadores, e não necessariamente precisa de uma alta interação com elementos gráficos, eu posso usar o ACL. Numa linha de, por exemplo, tomadas de decisões em cima de elementos gráficos, uma coisa um pouquinho mais sofisticada, por exemplo, como o Tableau, a alternativa é o Tableau. Então, vai de cliente, vai de caso a caso, cliente a cliente. Então, eu vou mostrar esses dois cenários. Primeiro com a série, depois com o Tableau, para que vocês possam vislumbrar esse potencial. Então, o primeiro ponto aqui, posso criar um gráfico de barra, vou criar elementos simples aqui, vou agrupar a informação, por exemplo, por estado, vou gerar uma soma do resultado líquido, joguei isso aqui em tela, ele fez a distribuição por região, e posso colorir pelo próprio estado. Ok? Posso colocar aqui uma opção diferente para que ele possa visualmente colocar de uma maneira mais interessante. Então, posso colocar aqui um totalizador por estado. Eu tenho algumas outras configurações aqui na guia exibir, que eu posso girar essa informação na horizontal. Enfim, você tem essas flexibilidades de interação. Um ponto interessante aqui é o seguinte, que eu posso, uma vez que eu sou o usuário do ACL, ou eu posso ceder um perfil de acesso somente a essa camada gráfica. Então, eu tenho aquele perfil de usuário que interage com os dados, mas também geram aquelas informações em cima de dados, né? Então, ele vai lá na base, extrai, lê um arquivo, manipula, traz, gera, cria um indicador.
e tudo mais. Existe aquele perfil dentro da área que não tem essa profundidade, mas pega o dado pronto, o resultado pronto, assim como nós estamos fazendo aqui agora, e faz esse nível de interação, criação de gráficos, tenta entender o comportamento dessas informações, ou ele vai ver aqui, por exemplo, a informação de resultado líquido mais significante dentro de todos os estados está concentrado em Minas. Então, eu venho aqui dentro do gráfico, faço um drill down. Então, eu tenho todas essas possibilidades de interação com que tange a insights, entender como as informações estão se comportando dentro da ferramenta. Ele automaticamente cria os elementos de filtro. Ao invés de remover, eu posso apenas desligar o filtro, voltar para o gráfico, criar novos, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho de maneira bem dinâmica dentro da solução. Uma outra possibilidade que eu tenho aqui é criar alguns elementos estatísticos. Isso daqui é uma herança do que a gente já faz no OCR, só que nessa parte visual. Então, por exemplo, eu quero ver algumas estatísticas em cima do mesmo resultado líquido que a gente usou aqui para apresentar. Posso pegar, por exemplo, uma informação de data, não sei se tem aqui, só tem a data de publicação, se não me engano, não tem na base de dados. E aqui ele vai mostrar, né, qual que é o total de resultado líquido, né, o montante financeiro, a média dos valores, qual que é a minha margem de erro, ou, desculpa, desvio padrão de taxa aceitável de variação, a contagem de registros, positivos, negativos, nenhum zerado, né? Então, eu vou criando e fazendo essa interação com os resultados, né? Eu posso também criar um gráfico de dispersão de bolha, do qual eu cruzo elementos somente numéricos, então eu vou pegar o mesmo resultado líquido, vou botar aqui, vou gerar uma contagem e distribuir isso daqui por estado. Então ele vai colocar uma informação diferente, ele vai criar uma análise linear de tendência para te mostrar onde estão orientados esses dados, né? Esse daqui é um dado relativamente difícil de interpretar se você quer analisar situações pontuais, porém fácil de visualizar quando você quer olhar o todo, para entender onde essas informações estão distribuídas. Eu posso usar duas informações diferentes, por exemplo, resultado líquido versus algum outro campo de valor. Então, eu vou criando esses elementos aqui, posso dar nomes, ver aqui o totalizador por estado, né? Estatístico, por exemplo, e uma informação de distribuição do resultado líquido do estado. E aí eu vou, feito uma vez essas interações, eu vou salvar essa interpretação, análise de vendas vai ser o nome do meu conjunto de gráficos, e finalizando isso daqui, nós vamos criar algumas métricas, e aí eu vou mostrar como isso é feito dentro da solução. Vamos lá, só esperar aqui carregar. Vou voltar a tela. Está aqui o número 1. Significa que eu tenho uma interpretação, abaixo dela, pelo menos aí, 2 gráficos e alguns elementos estatísticos. Vou aqui em exibir métricas, como não tem, eu vou fazer a criação de uma nova. E aqui você pode pegar alguns detalhes existentes na sua base. A métrica, óbvio, ela vai usar sempre como referência um campo de valor, eventualmente de data também. E eu vou pegar aqui, ao invés do resultado líquido, a receita líquida, né? E aqui ele vai me trazer a informação. O que é esse 4.800? Se eu olhar aqui embaixo, é a contagem, né? Eu tenho 4.800 transações que trazem um informativo de receita líquida. Entretanto, eu quero pegar não a contagem de registros, e sim o total de valores, né? Esse total de valores vai ser um número interessante. Então, com base numa meta, né, vamos imaginar uma instituição com foco beneficente, né? Ele sempre vai ter um foco de trabalho, se eu utilizar alguns esforços dentro de auditoria, um foco em receita, melhorar a minha operação, aumentar os meus resultados em termos de receita,
para que eu possa ter um delta de ganho muito maior no final do ano, para que eu possa reinvestir aquilo, por exemplo, para a sociedade. Então, isso é um foco diferente de auditoria, porém, os meus esforços de trabalho eles sempre estão focados em receita. Então, eu tenho no radar sempre qual que é o número ideal, ou o atingido versus a meta. Vamos imaginar que eu tenho um número no radar, eu tenho aqui 13 milhões, ele está próximo de uma meta minha, que seria o aceitável, de 14 milhões. Vamos deixar isso no radar, porque lá na frente a gente vai utilizar. Eu tenho algumas opções aqui de intervalo de publicação, né? Isso daqui é o publicado, né? Eu posso usar outros elementos de data. Para que seria esse intervalo, usando uma data e um período? Ele pode criar como se fossem mini gráficos, tá vendo aqui? Como eu fiz uma única carga, esse mini gráfico não pode ser criado. Então, conforme eu vou carregando e anexando historicamente os resultados produzidos, eu posso agrupar esse valor e totalizá-lo numa linha do tempo, ou ver esse comportamento da informação carregada de maneira diária, mensal e etc. Então, isso é uma forma de criar um mini gráfico para a sua métrica. Aqui eu posso definir a cor padrão do meu indicador, por exemplo, ao invés de preto, eu vou exibir aqui no tom azul escuro e vou salvar. Então, essa minha métrica aqui vai ser um KPI de receita líquida. Vou salvar isso daqui. E, novamente, vamos voltar. Só uma métrica, creio que nos basta. Deixa eu olhar aqui nos testes de resultados. Então, eu tenho aqui o que eu já falei, né, um conjunto de gráficos, uma métrica. Entretanto, eu vou configurar um gatilho para vocês entenderem como é que, na prática, um gatilho vai se comportar num indicador, uma métrica. Vou clicar aqui em novo. Isso daqui vai ser o KPI lá na minha receita líquida, esse meu gatilho. Então, sempre que eu olhar para uma métrica, a ferramenta vai perguntar qual. Dentro desse conjunto da minha coleção só tem uma, que é a que acabamos de criar. E eu posso falar o seguinte, sempre que ela for menor que 14, que é o meu target, 14 milhões, por enquanto, isso significa que eu não estou atingindo a meta de receita líquida. Ele já vai pintar em vermelho. Então, eu vou fazer essa configuração, não vou notificar ninguém, embora eu pudesse, caso isso, enquanto fica abaixo, eu vou notificando alguém. Isso vai acontecer em tempo real, sendo que toda vez que você carregar alguma informação, ele tem que olhar essa informação e saber se estou na meta ou não. Vou salvar. Então, o que eu acabei de fazer aqui é o seguinte, deixa eu atualizar a tela. Fiz configurações. Criei gráficos, um KPI e um gatilho. Agora, esse meu conjunto de registros, que é o meu resultado, ele está pronto para que, quando novas informações possam vir a acontecer lá no ACL, ele já sabe que tem que atualizar tudo isso aqui que eu acabei de criar. Uma vez pronto, né, eu tenho a possibilidade de criar um storyboard. O storyboard dentro da ferramenta é um agrupamento dentro de uma visão, vejam essas caixinhas, né, do qual eu posso criar esses meus gráficos dentro do ACL. Então, eu criei um painel gráfico do qual eu vou mostrar que tem a possibilidade de você, inclusive, compartilhar com outras pessoas. Elas podem acessar esses gráficos e nem precisa ser, de fato, um usuário. Então, eu vou criar aqui um novo storyboard. Eu vou colocar aqui o nome, né, de genérico, painel gráfico. Eu estou no modo design. E aqui ele vai me pedir o que eu quero adicionar. Então, eu sempre tenho 3 opções aqui. A partir de uma coleção, trazer um ou mais gráficos, um indicador, ou inclusive inserir um texto descritivo. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui já logo de cara o meu indicador, dentro lá do meu dashboard, meu KPI de receita líquida. Então, essa é a primeira informação que logo de cara vai aparecer. Posso trazer um gráfico, tem algumas informações aqui. Eu vou trazer, deixa eu ver, aquele de dispersão. Posso ajustar, inclusive, o tamanho, se eu quiser.
Posso colocar lateralmente esses gráficos. E para finalizar, eu vou trazer aquele totalizador florestal. Feito isso daqui, basta salvar. Ele cria uma nova caixinha para o storyboard. E, salvo engano, ele vai mostrar já como vai ficar essa visualização. Foi bem simples, mas eu posso pegar e criar uma série de indicadores. Eu só criei um e posso distribuir esses elementos gráficos, né? Eu tenho duas possibilidades aqui. A primeira delas, né, com isso daqui criado, eu tenho uma área de compartilhamento da série, que ele pode gerar um link para esse painel. Eu posso copiar e fazer duas coisas com ele. Primeiro, posso colocar no monitor da área para que isso fique atualizando de tempos em tempos, e o pessoal, exemplo da auditoria contínua, processos automatizados, vai acompanhando esses indicadores. Segundo, esse link pode ficar disponível para que uma outra pessoa acesse aquela informação, né? E eu estou falando de uma pessoa dentro da área que tenha a licença do CL. Então, essa é uma possibilidade interessante. Então, se eu voltar aqui, eu vou exemplificar aqui, mostrando mais um painel no qual eu tenho outras opções. Não outras opções, eu tenho um conjunto maior de informações. Então, eu combinei um KPI que deu uma média de reuniões por mês, por exemplo. Isso é um indicador orientado à minha área em particular e a consideração do montante de reuniões feitas no mês. Aí eu vou descendo, eu vou fazendo a combinação de tabelas com os outros elementos gráficos. Da mesma forma que eu fiz o outro indicador, ele também tem uma área para compartilhamento desses resultados. Pois bem, tá aqui. Essas são algumas possibilidades gráficas que a gente pode fazer com o ACL. Agora a gente vai avançar o nosso tópico. Para ser bem objetivo, o que nós vamos fazer aqui? Nós iremos mostrar essa integração, como ocorre dos dados produzidos pelo ACL e como é que eu coloco isso numa ferramenta terceira, que é o nosso caso, o Tableau, né? Aí, a partir do Tableau, a gente vai ter uma outra forma de pensar no que tange a camada de visão gráfica que a ferramenta possui. Então, se eu olhar aqui, os dados eles estão produzidos no ACL. Como é que eu jogaria isso para criar essa interface gráfica de dashboards dentro do Tableau, né? Até um tempo atrás, vou falar de como seria, e talvez um tanto quanto inviável, na versão 11 para trás. Não existia essa integração. Então, como é que você tinha que fazer? Eu tinha que pegar os resultados, exportar para um texto, por exemplo, e de uma maneira muito manual, eu, na outra ferramenta, no Tableau, por exemplo, eu tento entender como é que é, através de um assistente, aqueles arquivos, e manualmente crio um layout para usar aquilo como referência e ler os dados do ACL. A partir da nova versão 12 do ACL, o que acontece? A gente faz de uma maneira um pouco diferente. Para quem usa o ACL para acessar dados, existe um meio de acessar dados que é através de uma conexão à BBC, né? Essa conexão à BBC, ela serve para que eu extraia diretamente, por exemplo, um ambiente produtivo, um conjunto de tabelas do qual eu vou olhar e analisar. Agora, quando você instala o ACL, por exemplo, na sua máquina, ele cria um ODBC de saída. Por que saída? Tudo isso daqui que eu tenho produzido pelo ACL, fazendo uma visão diferente, uma perspectiva diferente, eu consigo, com uma outra ferramenta, enxergar o que tem aqui dentro do ACL como se fosse um banco de dados. Então, essa é a integração que acontece. Então, hoje, se eu abrir aqui o Tableau, vamos começar a mexer, o Tableau ele não sabe que a gente tem um ACL e que o ACL cria um projeto e que o projeto gera uma tabela. O Tableau está preparado ou para ler um arquivo ou para ler um banco de dados. Então, quando o ACL é instalado e ele disponibiliza via ODBC essa conexão, eu vou estar mostrando agora como isso acontece. Então, com a ferramenta aberta, ele vai pedir o quê? Um ODBC. Olha, eu preciso de uma conexão com um banco de dados. Então, fazendo uma analogia, o nosso ACL, para essa ferramenta ou quaisquer outras, o ACL seria como se fosse um banco de dados.
Tá vendo essa conexão aqui, ó, ACL, ODBC? Sem que a gente saiba, mas após a instalação da CL, ele disponibiliza esse conector, a CL criou para a ferramenta, né? E aqui eu tenho a possibilidade de me conectar. A conexão ele vai pedir o seguinte, né? Fazendo analogia, o Tableau ele pede, qual que é o meu banco de dados? Em analogia, um banco de dados no ACL seria o projeto. Então, eu vou selecionar aqui o projeto ACL, vou abrir, eu vou fazer um logon. Então, aqui dentro da ferramenta, para ele não faz diferença. Via esse método, pouco importa. A gente sabe que é um arquivo, é uma tabela, mas aqui se comporta como se fosse um banco de dados. Pensando em integração, né, uma visão mais corporativa, isso é interessantíssimo. Por quê? O ACL ele faz o papel do tradutor, ele trabalha com esses dados, né? E uma vez que ele trabalha com esses dados, gera a informação necessária para a área. Por exemplo, instaurei aqui todos os indicadores no meu processo de auditoria contínua. Como é que eu vou apresentar? Como eu mostrei há pouco, que eu tenho essas possibilidades gráficas dentro da série, em um modelo mais avançado de visualização gráfica, eu poderia pegar essa conexão, que é o que acabou de acontecer. Tá vendo aqui, ó, dentro do Tableau, ele pede um banco de dados. E vou fazer essa integração. O que seria o banco de dados no meu projeto? Uma vez conectado ao meu projeto, veja, se eu voltar lá no meu projeto, só tem uma tabela. Se eu tivesse uma dezena delas, apareceria aqui na lista da ferramenta todas essas tabelas. Então, aqui, dentro do meu assistente, estou mexendo com a tabela da série como se fosse o banco. Aqui ele se conectou, né? Deixa só ele processar. Ele já trouxe essa minha base de vendas. Uma vez que eu trouxe, aqui eu vou colocar essas possibilidades gráficas fora do ACL, mas integrado. Essas planilhas são guias dentro do Tableau que eu posso criar essas visões. Vejam, a gente vai passar aqui por alguns elementos simples, mas é muito interessante como a gente, de maneira muito dinâmica, gera essas interpretações, né? A gente chama isso de interpretação dentro do ACL, mas aqui seriam as planilhas gráficas, né? Aqui eu tenho todas as minhas dimensões, que são as informações lá do ACL, a linha de venda por estado, a categoria do produto, forma de pagamento, subindo aqui um pouquinho a barra, as medidas, que são os valores financeiros. Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Vou pegar aqui e simplesmente arrastar a categoria. Vou jogar aqui a categoria. Ele já vai mostrar, olha, de toda a sua base de dados, né? Quantos registros eu tenho? Voltando lá, eu tenho 4.800 registros. Eu tenho ao menos 3 categorias. Vamos distribuir isso daqui, por exemplo, por resultado líquido. Vou jogar aqui como se fosse coluna. E ao jogar essas duas informações, uma de preço e uma de valor, a gente já sabe, a ferramenta ela já coloca o gráfico mais apropriado para isso. Vou jogar aqui para baixo, essa telinha. Vou colocar aqui uma legenda para mostrar essa informação. Lá no Mostre, na direita, ele já vai sugerindo, somente com esses dois campos, todas as possibilidades de gráfico, somente com essa informação eu já tenho criado. Isso daqui é bem intuitivo para quem está começando a entender quais são as possibilidades que eu tenho de criar as informações. Já que eu joguei categoria aqui, deixa eu minimizar o Mostre, eu posso destrinchar essa informação, por exemplo, por linha de produto. E posso jogar aqui, por fim, dentro de cada linha, o próprio produto em si. Joguei aqui os dados, fiz essa distribuição, posso jogar aqui a legenda novamente, posso organizar por dentro de cada agrupamento a informação do maior para o menor, e por fim, eu tenho a minha primeira perspectiva gráfica. Dando andamento a essa criação gráfica, o que vai acontecer? Eu posso pegar aqui o meu campo, que é o campo estado, e jogar aqui para cima. Eu vou mostrar os dois exemplos, aglutinar as informações de estados dentro de cada uma das barras, ou eu posso segregar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma quebra de todas essas informações financeiras, que é o meu resultado líquido, dividido por estado. Então, eu tenho essa minha primeira perspectiva aqui. O que eu poderia fazer de diferente também? Eu vejo que existem alguns estados relevantes, por exemplo, São Paulo,
Rio de Janeiro, e vamos colocar aqui Minas Gerais. Eu posso pegar aqui o campo estado e fazer uma classificação. Na classificação manual, por exemplo, eu vou dizer que as informações mais relevantes, São Paulo e Minas, irão aparecer em primeiro, em detrimento das demais, porque já tem essa visão um pouquinho mais atrativa. Para complementar, eu posso pegar aqui o campo estado e jogar na cor. E aí ele sabe que eu vou discernir um estado do outro através de uma coloração. Então, isso aqui visualmente ele ficou mais interessante. Se eu quisesse, pensando lá na frente em interação, eu poderia pegar aqui o estado, jogar no filtro, para que uma pessoa, além de ver aqueles dados, ela também possa interagir. Então, vou clicar aqui no botão direito, colocar na direita como interação de filtro, onde eu posso remover um ou mais elementos dentro da minha visualização, que no caso são os estados. Muito legal isso daqui. Deixa eu dar um nome, por exemplo, total por estado. Vou criar aqui uma nova planilha e vou fazer algumas coisas aqui. Primeira delas, vou jogar aqui a categoria, vou jogar a informação de resultado líquido também, só que o que eu vou fazer? Dentro da ferramenta, eu tenho a possibilidade de criar o que nós chamamos de hierarquia. Faz muito sentido com a explicação que a gente fez no gráfico anterior, que uma categoria de produto quebra essa informação em linha, e uma linha tenha, ou eu posso ter um ou mais produtos. Então, isso é uma hierarquia, uma amarração que eu posso aprofundar ou não os dados. Então, eu posso pegar aqui a linha, arrastar em cima de categoria, e eu vou criar aqui a minha hierarquia. Feito isso daqui, eu vou também arrastar a informação de produto lá para dentro. Por que eu fiz isso? Se vocês derem uma olhada aqui, esse meu campo categoria, ele tem um sinal de expansão aqui, que é o mais. Então, ele vai me permitir, uma vez criado isso daqui, eu detalhar a informação na profundidade que eu quiser. Eu já deixo isso pré-determinado. Então, para quem vai analisar futuramente o dado, isso é muito legal, porque eu posso ter essa profundidade de maneira flexível. Fazendo isso também, eu poderia, por exemplo, jogar aqui, de novo, o estado na cor. Quando eu fiz isso, eu não joguei aqui em cima, né? Como se eu estivesse pegando essa cor e jogando dentro da barra. Ele entende que dessa maneira eu estou fazendo um empilhamento. Ao invés de eu fazer várias quebras de gráfico, como está no anterior aqui, ó, quebrando por região, eu faço um pouquinho diferente. Eu faço um empilhamento. Né? Então, eu posso aqui ordenar a informação para cada produto. Essa é a perspectiva. Se eu quero olhar profundamente um produto, eu empilho. Se eu quero distribuir e entender mais por região, eu separo. Então, eu posso colocar a interpretação exatamente da forma como aqui está. Então, eu posso dar o nome de empilhamento do estado versus produtos. Então, eu criei essa visualização aqui para vocês. Um outro ponto aqui que é legal citar. Se eu voltar aqui nesse meu gráfico, veja, eu tenho as informações mais relevantes, entretanto, pensando mais estrategicamente. Veja, talvez eu tenha informações não tão relevantes do resultado líquido aqui dentro, né, para cada uma desses demais estados da Bahia para frente. Eu poderia pegar esses dados aqui e até o final e clicar nesse clips. Eu vou agrupar esse conjunto de dados aqui. Então, no momento que eu agrupar, veja, se eu olhar aqui na esquerda, eu tenho o padrão, que é o estado, e o estado agrupado. Então, ele deu uma visão diferente, onde eu vou mostrar os mais relevantes e os demais, uma outra coluna separada. Isso daqui
é muito legal também, do qual você vai pensando aquilo que é mais relevante para visualmente mostrar. Deixa eu avançar, vou criar um novo gráfico aqui, vou jogar aquela minha hierarquia, vou jogar aqui a categoria, vou expandir para chegar no detalhe aqui que é o produto. Eu posso jogar aqui eu vou fazer uma comparação de receita líquida e operacional. Eu posso jogar aqui a receita líquida, colocar a legenda e ordenar, só que eu quero comparar por tom de cor. Como seria isso? É bem interessante fazer, porque eu jogo a receita líquida, eu pego a receita operacional e jogo aqui na cor. O que ele vai fazer? Deixa ele carregar aqui. Ele vai destacar, olha, a sua receita operacional, veja aqui na legenda, o meu menor valor é esse daqui. Então, ele tem o meu tom mais claro de cor. Enquanto o meu maior valor é de 825 mil. Comparado ao seu universo, que está totalizado por receita líquida, eu tenho uma representação que se destaca mais na receita operacional, nas vendas de produtos da TV 4K de 55 polegadas. Tá? Isso é um dado a mostrar. E eu posso, inclusive, editar as cores. Então, ao invés de eu ter uma linha incremental, eu posso colocar uma linha gradual, eu vou saber exatamente uma divisão mais clara das cores, ou eu posso até mesmo trocar a paleta de automático por um tom de cor que eu acho mais ideal. Você pode até fazer uma configuração, ou ter uma visão diferente desses dados, tá bom? Isso daqui vai ficar como um comparativo de receita líquida versus receita operacional. Vou criar aqui mais uma planilha. Vou jogar esses mesmos dados aqui, ó, jogando categoria, linha, produto. Vou pegar aqui a receita líquida também. Só que ao invés de fazer essas visões gráficas, eu vou usar isso como referência para fazer uma coisa um pouco diferente. Vou jogar aqui o estado também, como se fossem colunas. Existe a possibilidade de eu ter uma visão tabular também. Olha, se eu quiser, posso fazer uma coisa que eu acabei não mostrando aqui. Eu posso inverter os eixos, tá? Tudo aqui que eu tenho como linha, categoricamente, a distribuição por estado e valor. Se eu mudar os eixos, eu tenho uma perspectiva visual oposta. Então, eu posso ter essa possibilidade aqui dentro. Talvez não seja tão interessante visualmente, mas não é esse o objetivo. Eu apenas usei isso como referência, porque eu vou duplicar essa informação como se fosse uma tabulação cruzada. Então, ele vai pegar aquele dado e vai colocar um tabular. Talvez dentro do meu painel gráfico, eu queira alguma coisa mais detalhada, em caso de a pessoa desejar ver esses resultados. O que eu poderia fazer aqui? Bom, isso daqui é difícil visualmente de interpretar, um monte de números sem destaque de coloração, né? Eu tenho aqui a minha receita líquida, eu vou pegar aquele mesmo exemplo, eu posso pegar a receita operacional e jogar na cor. Deixa ele carregar. Então, ele visualmente colocou, não quer dizer que tenha melhorado muito. Eu posso trocar do automático para o verde dourado. Então, ele vai intensificar as cores para o verde escuro, onde, por estado e por linha de produto, eu tenho uma receita operacional mais intensa. Entretanto, o que eu poderia fazer? Essa coloração, ao invés de colocar no valor da célula, eu pinto a célula em si. E aí eu coloco aqui a legenda, e aí eu tenho um tabular detalhado, entretanto, pela intensidade da cor, eu vejo aquelas informações que mais se destacam. Então, eu vou colocar aqui uma tabulação cruzada dessas informações, né? E eu tenho aqui os meus principais elementos gráficos dentro da ferramenta criada. E para finalizar, eu vou colocar aqui o cruzamento dos eixos, eu vou colocar aqui a receita líquida, isso daqui vai ser uma informação de dispersão, né? Versus a receita operacional. Ele entende que no eixo eu coloquei 2 campos de valores, ele entende que a informação mais apropriada para isso
seria esse gráfico de dispersão. Como é que eu vou detalhar esses dados? Eu posso usar aquela hierarquia que eu criei. Então, eu clico aqui no detalhe, a gente já fez a primeira, olha, distribuição. Então eu tenho todas essas informações de qual é a minha receita livre, qual é o operacional por cada categoria de produto. Como é uma hierarquia, eu posso ir expandindo esses detalhes, pegando e colocando a coloração, as informações que eu vou querer distribuir isso daqui por estado, pôr a categoria como destaque para colocar os mais relevantes das categorias de produto, ou até mesmo posso colocar uma linha de tendência. Então, eu posso pegar essas informações aqui, jogar no gráfico, pode ser uma linha linear, para direcionar qual das informações tende a crescimento e comportamento. Isso daqui está muito detalhado, né? Mas eu poderia, por exemplo, jogar um campo de estado, por exemplo, como filtro, jogar essa informação de filtro para que eu possa selecionar algumas regiões em específico que eu queira analisar esse meu comportamento. Vou fazer a comparação dos estados mais relevantes, por exemplo, que é aquele que a gente fez no nosso começo. Resumindo, fiz aqui um total, separei os estados por cor, empilhei essas informações, né? Posso fazer um comparativo de intensificação de cor, a minha tabulação cruzada, veja, né? E aí, por fim, eu criei essa dispersão, né? Veja, deixa eu finalizar aqui. Temos aqui o nosso gráfico de dispersão. Então, fazendo uma recapitulação, né? Eu voltei aqui, no início eu mostrei o ACL, os dados que eu pude produzir, eu criei um painel fazendo a distinção, né? Esse nosso webinar, recapitulando para quem entrou depois, ele vai mostrar a potencialidade gráfica que eu já tenho nativa no ACL. Aqui eu mostrei dentro do ACL como é que eu posso criar um painel de elementos gráficos. Então, para vocês que não sabiam, esse conjunto de gráficos que eu estou mostrando agora são informações que eu gero lá no ACL. Eu consigo colocar isso no painel e compartilhar com pessoas que não necessariamente têm a ferramenta. Então, eu posso criar indicadores, KPIs, atualizar, dependendo da informação, pinto vermelho, verde, enfim, e crio e atualizo esses dados. Tudo isso daqui está refletido com base nos dados que eu produzi lá na ferramenta, né? E aqui nós conhecemos até onde o ACL ele pode chegar visualmente, né? Então, visualmente, esse é o meu potencial gráfico. Entretanto, dependendo da profundidade gráfica que o usuário quer criar, eu tenho uma orientação um pouquinho mais diferente e mais complexa. E aí aqui nós mostramos como é que eu faço essa integração de uma ferramenta terceira. Eu citei, vale lembrar, que é o Tableau, como nosso exemplo de referência, inclusive a gente trabalha com ele, mas coloca na mente o seguinte: se eu tenho qualquer outra ferramenta que eu tenho que trabalhar ou que eu já tenho dentro da empresa e que eu posso criar esses elementos gráficos, da mesma forma que eu criei aqui dentro, eu posso produzir isso com essa outra ferramenta. Nós vamos gravar aqui o webinar, depois vocês podem consultar isso na íntegra. Mostrei tecnicamente como o Tableau ou qualquer outra dessas ferramentas interage com essas extrações produzidas pelo ACL. E uma vez criada essa parte gráfica aqui, né, eu posso criar duas perspectivas aqui. Eu tenho um painel e uma história, né? A história é para quando você, como se fosse um PPT, né? Você sequencialmente cria slides, né? E esses slides, eles vão apresentando o contexto. Às vezes você vai entrar numa reunião, vai explicar aquilo para uma área de negócio, e você vai criando esses slides. Diferente do slide, eu tenho o painel, né? Aí o painel você vai poder configurar em que navegador você vai gerar isso daqui. Às vezes você está criando um gráfico para um laptop, para um tablet, para um smartphone. Aí você pode fazer, inclusive, essas configurações. E aqui eu tenho a possibilidade de criar esse painel, né? Então eu vou jogando as informações aqui,
vou dizendo em que posição esses gráficos vão ficando, para que a pessoa possa interagir. Você vai criando N painéis. Aí você tem duas possibilidades aqui, especificamente do tabu. Você publica essa informação graficamente, para que as pessoas possam consultar numa web, por exemplo, ou então, o que você faz? Você pode pegar esses resultados, para quem já tem a licença, a gente possa interagir entre as ferramentas, tá? Então, esse daqui é um caminho interessante que a gente pode fazer. Então, resumindo, é isso daqui que a gente pode acabar fazendo em termos de dashboards com ambos os produtos. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem algum questionamento. Tá bom, tá perguntando aqui se foi às 10. Ele acabou começando um pouquinho antes, Valdir. Se vocês tiverem algum... um pouquinho antes, não. Depois eu preciso ver como é que sai o horário aqui da reunião. Se estava marcado para as 10 mesmo, então acho que teve alguma pequena confusão. Não sei para vocês que acompanharam aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, o que eu vou fazer? Né? Depois eu vou compartilhar aqui para que as pessoas possam acessar. Eu vou deixar aqui na tela para a gente finalizar os meus dados de contato. Né? Eu vou avisar essas pessoas que acabaram entrando aí depois, peço desculpa se houve essa confusão de horário, e a gente compartilha aí na íntegra a gravação desse webinar. Anotem por gentileza esse meu e-mail, o meu telefone, para que a gente possa entrar em contato caso vocês tenham maiores dúvidas aí a respeito de como funciona essa integração. Vou ver aqui que o Renato levantou a mão, se você tiver alguma dúvida, quem quiser colocar alguma coisa no chat agora, fica à vontade, espero aí para que vocês possam questionar. Se não, dentro de 1 ou 2 minutos, se não tiver alguma pergunta, vou acabar encerrando aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Peço desculpa aí pelo probleminha de horário que a gente teve. Vamos compartilhar aí com todos vocês esse vídeo do que nós fizemos. Um abraço.